Olá, prezados e prezadas, estudiosos e estudiosas. Este é o nosso vídeo para a nossa atividade online 04, portanto, nossa quarta atividade. E o tema desse vídeo são os gêneros da produção acadêmica de estudo acadêmico. Gêneros da produção de leitura, que a gente chama, né? Vocês conhecem com o nome de fichamento, esquema, resumo, né? Tem outros gêneros, mas aqui nós vamos falar especificamente desses três. Sobre isso eu escrevi uma síntese muito legal para facilitar a vida de vocês. Eu escrevi uma síntese e vamos colocar na plataforma para vocês fazerem um estudo mais rápido, para tirar qualquer dúvida. E também fiz um texto legalzinho até, explicando o que é paráfrase, para ensinar vocês, para relembrar vocês como é que funciona o ato de parafrasear. Mas falando especificamente dos gêneros da produção de estudo, nós temos um passo a passo para aprender a aprender. Muitas pessoas estão no contexto acadêmico e se comportam como estavam lá na escola básica. E não estudam, apenas leem. Então vamos colocar na nossa cabeça de que apenas ler não é estudar. Repete comigo, apenas ler não é estudar. Estudar exige um demoramento sobre o objeto de estudo, um olhar reflexivo, um olhar analítico. Então, quando eu vou estudar, eu me preparo para isso. Essa preparação tem um passo a passo. Quando eu me defronto com o texto, quando eu estou em contato com o texto, eu nunca estou de mãos vazias. A minha sugestão é que você esteja sempre com o lápis e a borracha para que você possa ler e começar a anotar nas bordas do texto, a primeira coisa, as palavras que você não conhece para ir no dicionário e buscar o significado delas, para você então poder entendê-las no texto. Outra coisa é você ir na enciclopédia e buscar os conceitos que você não tem familiaridade com eles. E vai lá e anota também na borda. Então o lápis tem essa finalidade. Além dessa finalidade, ele tem a finalidade do outro passo, que é o de sublinhar as ideias mais importantes do texto. Aqueles pontos mais importantes, aquilo que o autor ressalta, os argumentos mais fortes, você vai sublinhando. Os estudiosos dessa área dizem que todo texto tem cerca de 30% formando a sua essência. O restante é ideia secundária, preenchimento discursivo, exemplificações, gráficos, desenhos, etc. Né? Então, 30% do texto é aquilo que a gente realmente vai buscar apropriar-se dele. Então, nós vamos sublinhar aquilo que é essencial, aquilo que está evidenciado pela autoria do texto como importante. Então, buscar no dicionário, buscar na enciclopédia, sublinhar aquilo que está sendo lido. Depois que nós sublinhamos, nós temos o texto todo marcado. Depois que nós buscamos o dicionário na enciclopédia, nós temos o texto todo rabiscado. Não tem problema. É para isso mesmo que existe o texto, para a gente poder estudar, para a gente poder aprofundar. Certo? O primeiro gênero do estudo que nós vamos tratar é o fichamento. A palavra fichamento vem de fichas, mas no nosso caso aqui nós vamos fazer a ideia de fichamento utilizando o Word mesmo, utilizando o computador. Então, você vai retirar do texto aquelas ideias importantes, aqueles argumentos importantes que você sublinhou, e você vai retirá-los na forma de tópicos. A primeira coisa que a gente faz é colocar o nome do texto, né, o título do texto e o nome do autor. Então a gente faz ali a referência do texto e depois começa, na forma de tópicos, elencando as partes mais importantes do texto. Ao final de cada parte que você puxa, você coloca a página que está sendo retirada do texto. Tem gente que coloca a página e também coloca o parágrafo, porque às vezes uma página inteira tem vários parágrafos que você consegue perceber que são importantes. Então, nome do texto, autoria do texto, e aí você vai começar por tópicos. O interessante também é colocar entre aspas, já que você vai tirar literalmente o que está no texto e colocar a parte. Você vai perceber que um texto que tinha 20 páginas vai ficar ali nos seus tópicos com 5 páginas, 4 páginas. Isso para você fazer uma revisitação no momento de estudo, no momento de aprofundamento para uma avaliação, ou mesmo para um aprofundamento das ideias,
você vai perceber que é muito mais efetivo do que voltar ao texto e ler ele inteiro novamente. Então, é um trabalho de rememoração muito bom fazer o fichamento. Não esqueça de referenciar a página e, se quiser, também o parágrafo da ideia retirada. Então, você coloca lá o tópico, entre aspas, terminou, fecha as aspas, abre o parênteses, coloca lá página 2, por exemplo. Depois o outro tópico, página 3, o outro tópico, página 3 novamente, o outro tópico, página 4, e assim sucessivamente. Você vai elencando as partes mais importantes, as ideias mais importantes ressaltadas pela autoria do texto naquele texto estudado. O outro gênero de estudo que nós vamos tratar dele é o esquema. Ao contrário do que se possa pensar, não é você que faz o esquema. O esquema já está no texto e você apenas evidencia ele, trazendo para fora dele aquele projeto que a autoria utilizou para construir o texto. Todo mundo que vai fazer um texto pesquisa, planeja, rascunha, passa limpo e publica. No nosso caso, pegamos o texto publicado, limpinho, pronto, e vamos encontrar esse projeto inicial que foi planejado, que foi rascunhado. Então, a palavra esquema, ela vem lá do campo da psicologia, da psicanálise, tem a ver com modelo de raciocínio, tem a ver com a forma como alguém projetou as ideias, como é que elas estão ligadas. Então, todo esquema é meio que um desenho do texto. O esquema é uma forma de você fazer o eletroencefalograma da autoria. Você consegue perceber que o texto tem um chassi, tem uma espécie de alicerce, ele tem um esqueleto que vai sendo preenchido com as ideias, com os argumentos, com os exemplos, com a expansão, mas o esquema está ali. E ele é feito então de forma desenhada, mas pode ser feito na forma de setas, na forma de colchetes, parênteses, chaves, pode ser feito na forma de diagramas, organogramas, então fluxogramas, tem até aquele ícone lá do Smart Art, quem mexe com PowerPoint, por exemplo, né? Você vai lá, Smart Art, ele tem vários modelinhos de desenho de raciocínio. E aí, lendo o seu texto, lendo o texto que você está estudando, você consegue identificar qual daqueles desenhos ali é o mais propício para o texto que está sendo estudado, porque o esquema não é seu que está lendo o texto, o esquema é da autoria que você evidencia. Então, se o autor evidencia 3 ideias centrais, você põe lá, né, o núcleo e puxa 3 perninhas, né? Ou então faz um colchete, põe o núcleo e puxa 3 bases. E assim você vai construindo o desenho do raciocínio adotado naquele texto. Isso é um esquema. E você vai perceber que, diferentemente do fichamento, o esquema traz a ligação entre as ideias. Enquanto o fichamento traz as ideias separadas, no esquema não. No esquema você tem a ligação dessas ideias. Tem alguns autores que escrevem os textos nos facilitando. Eles fazem os esquemas já pontuando 1, 1.1, 1.2, 1.3, aí 2. Então, 2.1, 2.2. Aí você percebe que o 1 está dentro da ideia central, o 1.1 está dentro da ideia central 1, 1.2 do mesmo jeito, 1.3 do mesmo jeito. E aí 2, uma nova ideia central que tem outras ideias menores ali dentro, exemplificações, ramificações. Então o esquema ele é feito de forma sintética e de forma meio que desenhada mesmo. Então você encontra palavras-chave, expressões-chave, frases-chave para sintetizar aquilo que é importante na distribuição do texto. O texto está escrito na horizontal, mas a gente lê ele mesmo na vertical, percebendo como é que as coisas estão ligadas umas às outras. Entenderam? O outro gênero é o resumo. Ao contrário do que muita gente possa pensar, resumir não é só tornar o texto menor. Existe uma estratégia discursiva para resumir. Existe uma forma para resumir. A gente passa por todas aquelas etapas anteriores de buscar no dicionário, buscar na enciclopédia, sublinhar o texto e retirar as ideias. Só que na hora de organizá-las, a gente organiza elas com uma nova linguagem, que é aquela que você, que está resumindo, utiliza. Então são palavras mais suas, um jeito mais seu de dizer aquilo que o outro autor havia dito, ou o autor havia dito. Então é um novo texto com um novo autor, mas que mantém o mesmo tema, as mesmas ideias, a mesma importância das ideias, a mesma hierarquia das ideias,
a mesma base argumentativa, a mesma base teórica do texto anterior. Então, o resumo é uma forma de sintetizar tudo o que estava no outro texto com uma nova linguagem. Essa nova linguagem é feita na forma de paráfrase, por isso que eu fiz para vocês o material explicando o que era parafrasear, porque parafrasear não é um ato simples. Nem sempre você encontra a palavra com o mesmo peso, com a mesma medida que aquela que o autor havia utilizado. E todas as vezes que nós fazemos um resumo, se nós formos colocar algo que foi já escrito literalmente pela autoria do texto estudado, a gente tem que abrir lá as aspas e colocar a página e o ano para nós mostrarmos que aquilo ali não é nosso, mas é de quem escreveu o texto, digamos, original, que está sendo estudado. Nas demais partes que nós parafraseamos, aí a gente faz a referência, né? De acordo com a autoria, de acordo com o autor, de acordo com a autora, conforme o texto discute, com base nisso, de acordo com aquilo, conforme foi dito. Então, assim, você vai referenciando o texto e vai construindo um novo texto. Você vai perceber também que ele vai ficar aí com 1/3, um quarto do texto original. Então, imagine um artigo aí que tem 20 páginas, você vai ter 5 páginas de resumo, 4 páginas de resumo, 6 páginas de resumo. Isso é maravilhoso, né? Isso é incrível para a finalidade de estudo, porque quando você voltar no texto, você vai voltar já neste resumo, que está escrito com suas palavras, que já é fruto de uma leitura aprofundada que você fez sobre o texto. Então, você pode inclusive fazer a gradação desses gêneros, que é fazer um fichamento, depois fazer o esquema e depois fazer um resumo. É claro que nem todos nós temos tempo para fazer essa gradação de todos os textos que nós estudamos, mas assim você aprofunda e apreende aquilo que está sendo estudado, tá certo? É isso aí, muito obrigado.